Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Assim pensando, dirigiu-se ao moço, dizendo assim: meu amigo, você está perdendo seu tempo. Nunca conseguirá devolver todas as estrelas ao mar. O rapaz, com seu jeito sereno, respondeu: você tem razão. Mas para aquelas que eu conseguir, já fará diferença. E Luiz entendeu que assim também ocorre naquele tipo de trabalho. Não vai ser possível atender a todos. São tantos. Mas não se deve parar por esse motivo. É muito bom ver alegria nos olhos daqueles que conseguem o atendimento e o recebem com tanta gratidão. Depois de passarem por todos os pontos de entrega, voltaram ao centro espírita, lavaram as panelas, e regressaram às suas respectivas casas. Para Luiz Fernando, agora era hora de refletir, digerir o aprendizado. Depois de tomar um banho relaxante, sentou-se no sofá, com o pequeno filho ao lado, deitado num carrinho confortável. Começou a pensar que, segundo o Espiritismo, muitos daqueles necessitados estavam ali para aprendizados, ou provas duríssimas. Muitos espiavam um passado por, talvez, não terem valorizado o que detinham. Com toda certeza não lhe seria lícito reclamar da vida, sentir-se o coitadinho do universo, quando tantos outros irmãos passavam por privações que só agora ele conhecia, por um ângulo privilegiado, diga-se de passagem. Luiz concluiu que estava tendo a graça de compreender, de uma maneira suave, aquilo que muitos espíritos precisam sentir na pele, de forma dolorosa, para conseguir entender. Compreendia também o significado daquela máxima do Espiritismo que diz: fora da caridade não há salvação. Entendia ainda o porquê de Otávio recomendar-lhe o trabalho voluntário. Ele estivera achando sua vida muito sofrida, pelo simples fato de se isolar no seu mundinho, de maneira egoísta. Era preciso mesmo se colocar no lugar do próximo, para entender que sempre buscou ser alguém sem nunca saber qual o significado de se ser alguém, adotando apenas a acepção que o mundo dera a esta palavra. Agora, porém, entendia que para os cristãos esta palavra tinha outro significado. Para conseguir ser alguém especial, precisava, antes de tudo, derramar alegria por onde passasse. Mais do que ter um grande sonho, indispensável era ajudar os semelhantes a realizarem os seus. Lembrou-se de que alguém lhe dissera que o homem era do tamanho do seu sonho. Mas, diante dos ensinamentos espíritas, seria mais correto concluir que o homem é do tamanho da sua capacidade de amar. Do tamanho do bem que realiza. E, para tanto, para poder amar, é preciso entender que diante da órbita do amor divino somos todos iguais, ricos e pobres, doutores ou operários. Desta forma, fazer o bem não é sinal de sermos bons, porque bom só o Pai o é, segundo os ensinamentos do Cristo. Mas é um sinal de que já entendemos outro ensinamento do Mestre que diz para fazermos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. Lições tão simples tinham mudado profundamente a maneira de Luiz ver a vida. Ele agora se sentia animado. Queria fazer mais, e sabia que o seria possível. Pensou em sua esposa, o quanto ela ficaria feliz com sua iniciativa. Pensou que amava de verdade, não pensava em casar-se novamente, e sabia que iria encontrá-la em breve, depois de cumprir aquilo que viera a fazer nesta existência. Este pensamento o animava. Enquanto esperasse pelo grande encontro, se dedicaria aos irmãos que hoje precisam dele, pois que sabia, amanhã as posições poderiam estar invertidas. Pensava agora trabalhar menos, não buscar tanto sucesso profissional, para ter a felicidade que o dinheiro não lhe pôde dar. Veio à sua mente a ideia de um projeto em que pudesse dar curso técnico de administração para as crianças carentes. Não seria difícil, com o apoio do centro espírita. Faria o que fosse preciso, com calma. E o tempo passou. Tudo saiu melhor do que o esperado. Depois de 15 anos,
Luiz Fernando sentia-se muito feliz, em paz. Ele tinha conquistado a admiração de muitos amigos encarnados e também desencarnados. Já podia ver os frutos de sua resignação. Muitos jovens que talvez não tivessem um futuro digno. Jovens, como seu filho querido. O projeto funcionava todo sábado. E sempre começavam lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Num dia, em especial, Luiz Fernando trouxe algumas camisetas com o nome do projeto na região do peito, sendo que, atrás, colocou uma pergunta de O Livro dos Espíritos, com a respectiva resposta. Era na verdade a pergunta de que Luiz Fernando mais gostava e que o guiara pelo resto de sua existência, a questão 642 do referido livro, onde encontramos a seguinte lição, questão 642. Para agradar a Deus e assegurar uma boa posição futura, bastará não fazer o mal. Não. Cumpre-lhe fazer o bem na medida de suas forças, porque lhe será pedido contas de todo o mal que resultar do bem que não houver feito. Capítulo 7. Preciosa lição. José Luiz conheceu o Espiritismo aos 12 anos. Começou a frequentar a pré-mocidade e não mais parou de ir ao centro espírita. A família fazia a reunião do Evangelho no lar regularmente. Sua mãe buscou ajuda numa casa espírita pelo fato do marido beber muito. Foi esclarecida aí, seguindo as orientações da espiritualidade maior, com muitos esforços, conseguiu alcançar a paz para seu lar. O marido não mais bebia, seu filho era educado, polido, gostava de estudar. José Luiz tinha muito orgulho de sua mãe. Ele a tinha como um modelo e sabia que o fato dela ter buscado esta doutrina os tinha ajudado muito. Aos 18 anos José estava formado técnico em Química, e foi convidado a trabalhar numa cidadezinha a 500 quilômetros da sua. Numa fábrica de sucos. Teria um salário razoável e chances de crescer profissionalmente. Não teve dúvidas, aceitou a proposta. Alugou uma casa pequena, mas muito aconchegante, que ficava num bairro tranquilo e distante do centro. Um bairro tão afastado que ainda possuía muitos terrenos para lotear. Logo José Luiz foi conhecendo seus vizinhos e ficando mais à vontade no bairro. Ele gostava de sentar-se na calçada de sua casa, numa cadeira de cordas, lendo um bom livro e ouvindo uma boa música. E uma boa música para ele era MPB ou música clássica. Certa vez perguntou ao seu vizinho se ele não conhecia alguém que fosse pedreiro para fazer um concerto no banheiro. Seu vizinho indicou Josélio, um rapaz muito jovem, que morava nas redondezas. Ele fez o serviço para José, que só então se lembrou que aquele rapaz passava sempre por ali. Quase todo dia, por volta das 18 horas, ele passava perto da casa de José Luiz e caminhava em direção a um bar. Ali bebia por umas 3 ou 4 horas e só depois ia para casa. Ele não tinha pai, somente mãe, que tentava de todas as maneiras persuadi-lo a parar de beber. José começou a prestar mais atenção em Josélio, lembrando-se da história de seu próprio pai. Muitas vezes, com pena, foi ajudar o embriagado a chegar até a casa. Começou então a pensar numa maneira de ajudá-lo. Sentia muita pena, pois era um jovem que podia ter uma vida digna com a profissão que exercia. Era na verdade muito trabalhador, nunca perdia dia de serviço. Mas José sabia que isso iria mudar se ele não largasse logo aquele vício. Pensou levá-lo ao centro espírita, já que esta doutrina tinha ajudado tanto sua família numa situação parecida. Mas houve rejeição desta ideia por parte do Josélio. José Luiz pensou então que deveria começar devagar, levando a doutrina a ele, através dos livros. Entregou-lhe alguns contos, que na verdade nunca foram lidos, apesar de Josélio aceitar simplesmente para não desagradar a pessoa tão generosa. José Luiz continuava sentando-se na calçada, lendo seus livros, escutando suas músicas,
e acompanhando a contínua embriaguez de todo final de tarde. Ouvia também o barulho de uma igreja que o desagradava muito. Era o som dos hinos evangélicos, e também o som do discurso dos pastores. José não se conformava, nem com a bebedeira do rapaz, nem com o barulho da igreja. E já que não poderia fazer nada em relação aos barulhos evangélicos, faria com relação ao rapaz. Procurou sua mãe e combinaram internar o jovem numa clínica. Conseguiram, mas logo ele fugiu. E em breve tempo estava bebendo novamente, todos os dias. José lhe arrumou uma namorada, bem mais velha que ele, com uma filha de 10 anos, para a alegria dos fofoqueiros, que não perdoavam um bêbado e uma mãe solteira juntos. Não podiam dar em coisa boa, segundo o povo. José não sabia mais o que fazer para ajudar o pobre rapaz. Resolveu entregar a Deus. E não poderia estar em melhores mãos. De repente, José lhe sumiu. José não o viu mais bêbado pelas ruas. Na verdade, não o viu mais de jeito nenhum. Preocupado, resolveu ir até a casa do jovem. Chegando lá, teve uma grande surpresa. A mãe de José lhe disse-lhe que o filho tinha conhecido uma moça que o levou para uma igreja evangélica, e, desde então, o rapaz não bebeu mais. Estava mais animado, falando em casamento. Era na realidade a tal igreja cujo barulho perturbava José, e, por esta razão, ele foi embora meio desconcertado. Mas numa bela tarde, depois do trabalho, sentou-se como de costume na calçada e ficou lendo um livro, ouvindo concertos para piano de Chopin, até que foi interrompido pelo som da tal igreja. Só que desta vez não sentiu raiva, não ficou perturbado. Apenas se lembrou de Josélio e sentiu muita paz. Entendeu que não cai uma folha de árvore sem que Deus o saiba, e que tudo que Deus permite que aconteça tem um fim útil. Entendeu que o Espiritismo vem nos ensinando sempre, que cada ser está num grau de evolução e precisamos respeitar isso. A partir desse dia, sempre que José ouvia aquele barulho vindo da igreja evangélica, silenciava e agradecia a Deus respeitosamente por estas instituições existirem, e serem gotas de bálsamo nas feridas de nossos irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes e, antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, no que quer que seja. Transcrição parcial de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 20, edição ID, tradução Salvador Gentili. Capítulo 8. Os Salvadores de Alma. Maria Rita era uma garota quieta, observadora. Tinha os cabelos longos, negros, assim como seus olhos que pareciam duas jabuticabas. Sua pele era clara, macia e bem cuidada. Chamava mesmo atenção pela sua aparência, mas acima de tudo pela sua personalidade, uma pessoa segura, serena. Aos 14 anos levou um duro golpe, sua mãe desencanou, deixando-a aos cuidados do pai, que trabalhava bastante para prover as necessidades materiais de sua filha. Desde cedo percebeu que tinha algo diferente. Via um mundo à parte que não era possível ser visto pelas pessoas comuns, o que a fez procurar a doutrina dos espíritos, codificada por Hippolyte Léon Denis Rivail, pseudônimo, Allan Kardec. Aos 16 anos começou a assistir a palestras e frequentar também um grupo de estudos sobre as obras básicas de Kardec. Começou a estudar o livro dos médiuns, e a frequentar reuniões mediúnicas, a partir dos 18 anos. E via sempre muitas pessoas procurarem a doutrina no intuito de obterem milagres que dispensassem seus esforços próprios. Outras, que tentavam achar nos ensinamentos do Cristo subterfúgios para uma conduta nada cristã. Outros, ainda, buscavam um Deus que se submetesse aos caprichos de cada um, e, não sendo isto possível, evadiam-se da casa espírita. Perdia mesmo a fé, e, segundo a lei de ação e reação, seu sofrimento aumentava,
caindo muitas vezes em depressão, chegando alguns à loucura. Mas Rita era diferente. Era perseverante, estudiosa, calma. Aquele amor pela doutrina não parecia apenas desabrochar nela. Parecia que Maria Rita tinha encontrado um mundo ao qual já pertencia. E desta forma ia se dedicando cada vez mais à causa espírita que é, acima de tudo, a causa do amor, da caridade. Dedicava-se também aos estudos, mas ia igualmente sentindo a atração pela parte da doutrina que cuidava dos mais carentes, dos materialmente necessitados. Fazia questão de participar das campanhas do agasalho, de campanhas que visavam adquirir alimentos. Fazia igualmente questão de ajudar a distribuir os agasalhos e os mantimentos. Sentia que a dor daqueles irmãos que hoje passavam pela prova da pobreza era igualmente sua dor. Sentia que só poderia amar vivendo um pouco o mundo de cada criatura que estava ao seu lado. E foi além, para a surpresa de muitos. Com a ajuda necessária de alguns policiais, fazia uma visita semanal na cadeia pública. Sem nunca dizer que era espírita, levava roupas, comida, e se propunha a levar recados, ou procurar parentes distantes dos presos. Sempre trajando roupas simples, apenas se identificava como uma professora de ciências sociais, na busca de estudar para poder contribuir na formação de uma sociedade melhor. Alguns presos faziam gracejos, mas não iam além, inibidos pela presença dos policiais. A maioria ficava entre o espanto e a admiração. Não se poderia negar o valor daquela jovem que, sem querer converter ninguém, sem dar lições de moral, estava ali num ato de humildade, dando com certeza uma grande lição de amor, plantando sementes através de seu exemplo. Logo ganhou a simpatia e a confiança de muitos. Fora deste projeto pessoal, Maria Rita ainda tinha inúmeras outras atividades que iam se multiplicando com o tempo. Escrevia para jornais espíritas e não espíritas, sempre mandando mensagens positivas, sempre tentando esclarecer, diante daquilo que já conseguia entender da vida e da morte. Sempre tentando mostrar que a sociedade é um grande jogo de engrenagens, que não pode prescindir de nenhuma de suas peças para que o funcionamento seja correto. E diante de sua generosidade era sempre procurada por vizinhos e amigos dos vizinhos que percebiam que ali teriam guarida. Era procurada durante o dia e durante a noite. Muitas vezes no meio de recepções que fazia para amigos e parentes, sem jamais deixar de dar ao menos atenção, quando não era possível mais que isso. Sempre educada, de modos polidos. Era mesmo difícil manter algum relacionamento amoroso, já que a maior parte dos rapazes de sua época não compartilhava de seus ideais. Mas não era possível para ela diminuir o ritmo diante de tanto a fazer, porque jamais poderia ser feliz desta forma. Aos 23 anos escreveu um livro que tinha como tema a educação espiritual. Ela própria tinha um projeto na casa espírita em que participava, cujo objetivo era o de inserir a mocidade nos trabalhos sociais. Eles faziam grupos de estudo com temas atuais, dando aos participantes a oportunidade de desenvolver outros estudos tendo como base as obras de Kardec. Esses jovens eram naturalmente auxiliados por colaboradores mais experientes, e tinham a oportunidade também de conhecer asilos, hospitais, creches e orfanatos, para que pudessem sair um pouco de suas vidas e não se sentissem nem os melhores, nem os piores. Todo este trabalho era gratificante, mas ao mesmo tempo muito cansativo. Recebia muitos elogios, mas também muitas críticas. Muita gente a queria fora dos trabalhos, pois sua força de vontade começava a incomodar. E o tempo foi passando. Maria Rita estava agora com seus 38 anos. Já tinha escrito muitos outros livros, sempre enfocando a educação, no sentido de orientar para que se buscasse o caminho mais ensolarado da vida. Muitos deles não eram espíritas, eram escritos na linguagem universal, com conhecimento espírita embutido.
O que importava para ela era ser útil, transmitir um conhecimento que libertasse, sem a preocupação de reconhecimento. Era agora responsável pelo centro espírita que a acolheu tempos atrás. Viajava muito palestrando sobre temas atuais sob a ótica espírita. Toda a renda que conseguia com a publicação do seu livro era injetada em projetos sociais, assim como ajudar na manutenção do centro espírita. Isso lhe dava uma paz de espírito muito grande, mas muitas vezes sentia uma solidão de grandes proporções também. Seus amigos de outrora não compartilhavam de seu entusiasmo. Quase nunca tinha tempo para lazer e sentia às vezes certa tristeza por não ter tido filhos. Sentada num parque, pensava nisso, olhando as crianças a brincar, as mães paparicando seus filhotes. Era de fato uma sensação que não pôde conhecer. Será que era hora de parar? Será que valia a mesma pena? Não raras vezes era chamada de fanática dentro do seu próprio círculo de relação pessoal. Em outras, era ameaçada por criminosos que sentiam seus interesses ameaçados pelo trabalho que realizava. Sentia-se desanimada. Resolveu tomar um café numa padaria. Entrou, sentou e fez o pedido. Numa mesa ao lado havia alguns jovens numa palestra interessante, que Maria Rita não pôde deixar de ouvir. Eles eram alunos do terceiro ano e estavam discutindo um trabalho que o professor de filosofia lhes havia passado. O professor pedira que eles refletissem sobre qual seria a profissão mais importante e por quê. Depois, que levassem o resultado para discutir na sala de aula. Um dos garotos disse que, sem dúvida alguma, a profissão mais importante era a do juiz de direito. Uma profissão delicadíssima, onde se tem que ter a maior sensibilidade para, amparado nas leis, decidir sobre até mesmo o fato de alguém passar uma vida na cadeia, tirando muitas vezes o sustento de uma família. Já outra menina, com aparência de intelectual, disse que a profissão mais importante era a dos físicos, de onde saíram os grandes gênios que muito contribuíram com a ciência, através dos feitos tecnológicos. Nisso, um terceiro interveio, dizendo que a profissão mais importante era, sem dúvida nenhuma, a dos médicos. Argumentou de forma brilhante, lembrando que a nobreza desta profissão já era corroborada pela dificuldade que se encontrava para entrar numa faculdade de medicina, haja vista a enorme concorrência. Depois, ainda seria preciso estudar por 6 anos até a formatura e mais anos de especialização. E tudo isso porque esses doutores escolheram salvar vidas. Só faltava um rapaz opinar, mas ele só o fez depois de consultado. Ele era sereno, mais reflexivo, e começou a se expressar assim: tenho a convicção de que todas as profissões têm sua importância e não saberia mesmo dizer se uma é mais importante do que a outra. No entanto, muitas profissões estão sendo valorizadas pelo status que proporcionam, enquanto que as demais, tão importantes quanto, são deixadas de lado. Fico pensando sempre que, se escolhemos uma profissão e nos formamos para contribuir com uma sociedade melhor, temos que priorizar a educação, que em nosso país é tão pouco valorizada. Temos que valorizar muito todos os educadores, no sentido real desse termo, pois que com suas palavras sinceras tentam passar mais do que uma simples matéria escolar. Tentam, acima de tudo, passar valores imprescindíveis para uma sociedade digna. Se os médicos salvam as vidas dos corpos, podemos dizer que os educadores, com seu trabalho de conscientizar pessoas, podem salvar almas de uma vida indigna, de uma vida de violência, de crimes. Aliás, eu li, nestes dias, algo muito interessante a respeito. A autora é uma educadora, acho que seu nome é Maria Rita, e o livro dela dizia o seguinte. Maria Rita ouviu o rapaz colocar na conversa algumas citações de seu livro. Viu emocionada que ele nem conhecia o jardineiro, mas as sementes que ela plantou um dia tinham ali frutificado. Pensou que deveria haver outros jovens do que leram e gostaram de seu livro,
seus textos, que valorizavam seu trabalho e, mais que isso, consideravam importantes suas colocações. Era preciso continuar. Levantou-se com um lenço na mão, enxugando algumas lágrimas. Retirou-se, sem ser percebida pelos garotos que continuavam o trabalho de classe. Mal podia ela entender que para ali fora, através da inspiração dos inúmeros amigos espirituais que cativara ao longo dos trabalhos que realizava, acima de tudo, em prol da causa humana, para receber palavras de consolo, sem precisar receber confirmação numa reunião mediúnica que talvez despertasse nela um pouco de orgulho. Não poderia imaginar a cena maravilhosa que se desenrolava ao seu redor. Os inúmeros amigos espirituais que vinham ao seu auxílio. Não podia nossa amiga imaginar que nunca estivera tão bem acompanhada, rodeada de amigos sinceros, leais, que tanta gratidão nutriam por sua pessoa. Fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. 630. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com outros homens para se encontrar ocasião de fazer o bem. 643. O mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho, e quando nada custa. Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão, do que o rico que não dá senão do seu supérfluo. 646. Transcrições parciais de respostas do Livro dos Espíritos. A numeração em destaque refere-se ao número da questão. Capítulo 9. Conflitos da alma. Carlos Henrique era um rapaz pobre, mas trabalhador. Era uma pessoa reflexiva. Queria saber sempre o porquê de tudo. Tinha uma família que, a seu ver, era complicada. O pai bebia bastante. A mãe, não obstante sua generosidade, era de uma moralidade excessiva, chegando a condenar os semelhantes, como se ela mesma fosse isenta de erros. Sua irmã somente queria saber de festas. Dizia que procurava um grande amor, e por esta razão não conseguia ficar sozinha. Estava sempre trocando de namorado. O rapaz era o mais jovem da família. Gostava mais de ler, assistir a noticiários, e a um bom filme. Não era muito de sair, nem parecia viver os exageros nocivos de sua época. Mas gostava de uma cerveja, de um churrasco. É verdade que ele também era moralista, à sua maneira. Sempre gostou de praticar esportes e dizia que não gostava de brigas. Apesar disso, não era de levar desaforo para casa. Seus mentores espirituais sabiam que ele tinha muito potencial, uma boa bagagem espiritual. Sabiam que nesta vida ele poderia melhorar bastante. No entanto, tinha ele o seu livre-arbítrio. Devemos ainda dizer que este rapaz era bastante machista, orgulhoso. Seria este o ponto que mais deveria trabalhar nesta existência. Sempre foi um ótimo aluno, que chamava a atenção dos professores pela sua facilidade em aprender, assim como pela sua timidez. Bastava um elogio para que ficasse vermelho. Sua família era católica de batismo, apesar de não frequentar a igreja regularmente. Carlos, sim, frequentava como coroinha e tinha bastante contato com o padre, já que era o seu ajudante nas missas. Apesar disso, as dúvidas de Carlos Henrique não eram eliminadas pelo catolicismo. Pelo contrário, tinha muita coisa que ele não entendia. Tinha muita coisa mesmo com as quais ela não concordava. Aos 16 anos, uma colega dele, Alexandre, convidou-o para conhecer a casa espírita que frequentava. Carlos aceitou de maneira tão espontânea que nem mesmo entendeu o motivo. Começou a ir à mocidade junto de seu amigo. E logo estava sendo admirado pelos participantes do grupo que percebiam sua facilidade para o estudo. Mas Carlos era também muito crítico, muito questionador,
características que não costumam agradar muito. Estava sempre dando sua opinião a respeito de como deveriam ser os estudos. Se o grupo poderia melhorar aqui ou ali. E em breve tornou-se um bom colaborador. Começou a participar em todos os setores do centro espírita, não se limitando aos trabalhos da mocidade. Carlos Henrique sentia que sua vida estava mesmo diferente, que uma atmosfera maravilhosa o envolvia. Percebia agora que poderia sentir muito prazer, encontrar muita alegria na nobre arte de servir. Sentia-se até mais calmo, sereno. No entanto, algo aconteceu de inesperado. Um belo dia, no trabalho, seu companheiro foi extremamente grosseiro com ele. Carlos respondeu de pronto, causando certa humilhação ao colega. É que o moço tinha sempre uma resposta na ponta da língua. Porém, chegando a casa, sentiu-se mal. Pensou que tinha exagerado, que não precisava ter sido tão grosseiro, descendo ao nível do amigo. Mas, pensava, por outro lado, tinha colocado o rapaz no lugar dele, nunca mais o incomodaria. E Carlos estava certo. O rapaz não o provocaria mais. O que não significa que não estivesse com raiva. Aliás, estava com muita raiva. Só estava esperando uma oportunidade para devolver a humilhação. E para tal contaria com a ajuda de alguns amigos desencanados que vigiariam Carlos Henrique, inspirando seu rival para situá-lo em alguma situação embaraçosa. O tempo passou e Carlos conheceu uma bela garota no centro em que trabalhava. Eliane era uma linda menina, com seus 18 anos, uma menos que Carlos tinha agora. Ela também frequentava aquela casa, tinham de fato muita coisa em comum. A admiração mútua foi crescendo entre eles. Perceberam que gostavam da companhia do outro, e, assim, a aproximação ocorreu naturalmente. Eliane estava cursando pedagogia. Todo dia Carlos a buscava na faculdade, que ficava na mesma cidade em que eles residiam. Uma bela noite o rapaz chegou à faculdade e a encontrou conversando com amigos. Ao vê-lo, Eliane despediu-se dos rapazes com um beijo no rosto. Tudo seria normal, não fosse o fato de um deles, um moço elegante, de boa aparência, fazer parte desta roda de amigos. Ele se afastou de Eliane com um sorriso, e a seguiu com o olhar. Era Marcelo, ex-namorado da jovem. Carlos o reconheceu. De longe, percebia tudo. Entendeu que Eliane tinha mais um admirador. Fechou a cara, sentindo muita raiva dentro de si. Apesar da maneira carinhosa com a qual foi tratado pela namorada, ficou calado, olhos esbugalhados, transparecendo uma raiva que Eliane desconhecia. Talvez ele próprio desconhecesse ter esse sentimento ruim dentro de si. O que Carlos não podia ver aqui, ao seu lado, neste momento, havia uma entidade desencanada que não sentia nem má simpatia por ele. Se sentisse raiva, vibrava numa faixa de energias menos nobres, permitindo desta forma a influência do espírito desencanado, que mais alimentava aquele sentimento. E Eliane, que era muito calma, percebendo que seu namorado estava diferente, perguntou se tinha acontecido algo. Como Carlos não respondesse, resolveu não insistir. E foram calados para casa. A entidade desencanada, no entanto, não deixou os dois a sós. Ficou colocando ideias na cabeça de Carlos durante todo o caminho. Ideias que Carlos achava que eram dele. Pensava, Eliane sabia que o rapaz gostava dela. Devia estar gostando da situação, afinal, não se afastou. E se realmente assim fosse, não era a boa moça que lhe parecia. Devia estar brincando com os dois. E isso ele não iria suportar. Além do mais, já haviam sido namorados, já haviam tido tanta intimidade. Não podia entender. E com essas ideias, alimentadas pelo obsessor, Carlos levou sua namorada para casa, despedindo-se com um simples e frio tchau.
Em casa, deitou-se e parecia estar em chamas. Sua cabeça fervilhava. Seu orgulho não poderia admitir o que vira. Mas gostava muito da jovem. Sempre a considerara uma pessoa maravilhosa. Racionalmente sabia que estava sendo egoísta e insensível. Isso lhe passava agora pela cabeça. Ele mesmo já tivera outras namoradas. Eliane nunca implicara com esse fato. E ela lhe fazia tão bem, todos diziam que eles formavam um lindo casal. Não se lembrava mesmo de terem tido uma briga, tão grande a afinidade entre ambos. E, assim, duas ideias contrárias conflitavam em sua cabeça. Carlos estava cansado, e adormecendo. Com a ajuda de um passe transmitido por um mentor espiritual, deixou o corpo físico e pôde ver o amigo, que algumas vezes já tinha se apresentado a ele. Sempre que a vibração de Carlos permitia, Alexandre, seu mentor, aproximava-se. Bem, meu amigo, disse Alexandre. Parece que você está tendo alguns conflitos. Parece que o homem velho está conflitando com o novo homem que está nascendo em você com a ajuda do espiritismo, que adotou como filosofia de vida. Carlos, então, perguntou, por que senti tanta raiva? Não gosto deste sentimento. Não gosto de me sentir assim. E seu amigo espiritual, carinhosamente, veio em seu socorro. Como você já sabe, Carlos, somos espíritos que já reencarnamos muitas vezes, com diferentes experiências, e quase sempre cultivamos o orgulho no passado, cultivamos sentimentos de posse, fomentados pela cultura egoística que até hoje tem dominado o planeta. Andamos na contramão da aquisição dos verdadeiros valores da vida. E é justo que nós mesmos arranquemos, com muito esforço, tudo aquilo de ruim que plantamos em nós. Carlos o interrompeu. Mas hoje eu sou diferente, eu quero ser diferente. Não quero sentir estas coisas que só me fazem mal. Não quero magoar minha namorada. O que precisamos entender, amigo, é que estamos muito longe de nos conhecermos totalmente. Aquilo que achamos que somos, que os encarnados vivem durante o dia e acreditam que sejam, é apenas uma pequena porção do ser. Um espírito é algo demasiado complexo, um mundo magnífico a ser explorado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Como podemos ver no livro Mundo Maior, de André Luiz, por Chico Xavier, nossa mente é cheia de detalhes que precisamos compreender para um melhor crescimento espiritual. Neste livro, no capítulo A Casa Mental, André Luiz nos dá uma preciosa lição, narrando os ensinamentos de um mentor espiritual seu, que disse que nosso cérebro é como um castelo de 3 andares, sendo o primeiro a região do sistema nervoso central, região onde fica o nosso subconsciente, o porão da individualidade. Ali estão arquivadas todas as nossas experiências de vidas passadas, toda a nossa bagagem espiritual. No segundo andar, região que compreende o córtex motor, está o consciente, onde residem as energias necessárias para as conquistas do hoje. Já no terceiro andar, região dos lobos frontais, está o superconsciente, a parte mais sublime de nosso ser. É a sentinela do certo e do errado, onde estão escritas as metas superiores a serem alcançadas. Aliás, a questão 621 de O Livro dos Espíritos amplia a explicação, dizendo que as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Como pode ver, temos em nós o ontem, o hoje e o amanhã. O que fizemos ontem determina o que sentimos hoje. O que fizemos muito, repetidas vezes, construiu nossa maneira de ser. Mas a sentinela de nossa probidade interior, o superconsciente, vai desabrochando cada vez mais, mostrando-nos quando não estamos no caminho certo. Daí a confusão, o conflito, entre o que somos e o que devemos ser. Devemos ainda acrescentar que quando vibramos na faixa de sentimentos menos nobres estamos permitindo que os espíritos deste nível nos influenciem.
Mas podemos vencer isto. O consciente escolhe o caminho que quer seguir, se quer mudar de direção ou continuar cedendo às tendências inferiores que adquiriu no passado. Não, porém, sem muita luta, muita perseverança, muita oração. E por isso devemos lembrar sempre que orai e vigiai é mesmo um dos mais belos ensinamentos do Cristo. Falando isso, Alexandre deu um grande abraço em Carlos e retirou-se. Carlos tinha a mente cansada, parecia ainda querer dormir, mesmo fora do corpo. Foi então perdendo a consciência, tudo foi ficando diferente à sua volta. Começou a sentir uma dor terrível de cabeça, muito intensa. Começou a gritar com as mãos no rosto, até que aconteceu algo de mais estranho. De Carlos pareceu saírem duas pessoas que, na verdade, eram réplicas suas. Eram na verdade dois guerreiros, prontos a se digladiarem. Um se chamava Sub, e tinha uma aparência feia, suja. Já o outro era todo luz, com um lindo sorriso no rosto. Seu nome era Super. Cada um então sacou sua arma. A do Sub era uma espada estranha, gravada nelas as palavras código de honra. Já na arma do Super estava escrito o seguinte: leis divinas. E começaram a brigar ferozmente por muito tempo, numa luta impressionante. E brigaram, brigaram, brigaram. E a cabeça de Carlos doía cada vez mais. Até que algo estranho ocorreu. O cenário mudou totalmente, e estavam todos num tribunal, onde Sub e Super advogavam uma causa nobre. Já Carlos, surpreendentemente, se via na condição de juiz que decidiria a causa. A arma de Sub era agora o livro da mentira, e o de Super era o código das leis morais. E discursaram ambos de maneira eloquente, cada um a seu tempo. Com direito a réplica e tréplica. Carlos estava agora mais calmo. Era hora de decidir. Decidiu que o certo seria feito, que as leis de Deus iriam seguir. Neste instante, voltaram à cena anterior, onde Super parecia mais forte, atingindo Sub com sua espada, que fugiu, ferido, prometendo voltar. Nisso, Carlos Henrique acordou suado. Tudo parecia nítido em sua mente. Foi à cozinha, bebeu um copo de água, com a mente presa naquilo que julgou um pesadelo. Voltou para seu quarto e adormeceu. No outro dia pela manhã, durante seu café matinal, ficou pensando muito sobre o assunto. Sabia que poderia simplesmente não dar atenção ao acontecido, ou então aproveitar aquele sonho para crescer espiritualmente. De fato, era exatamente daquele jeito que se sentia algumas vezes, diante de situações difíceis, entre o que desejava fazer e o que o deveria fazer, entre seus sentimentos e o que já tinha aprendido diante do Evangelho de Jesus. Queria mesmo dar força ao Super. Sabia que era necessário continuar avançando na senda do progresso. Sabia que era necessário deixar o homem velho para trás, não era possível parar agora. Resolveu então conversar com sua namorada sobre o acontecido. Era preciso ser franco, falar sobre tudo. Deixar claro que tinha, sim, ciúme, infundado, é verdade. Era preciso dizer que ele confiava na sua namorada plenamente, que não poderia ofendê-la com suas cismas. Era preciso deixá-la ciente de todo o seu amor e, acima de tudo, de sua confiança em Eliane. Carlos Henrique procurou a namorada e disse tudo o que sentia. A moça ouvia atentamente, olhos brilhantes. E sentia sinceridade nas palavras de Carlos. Queria mesmo ajudá-la a vencer aquilo que incomodava, assim como sabia que, juntos, ela também teria mais força para vencer as suas próprias imperfeições. Eliane, depois de uma pausa, tomou a palavra. Eu fico muito feliz que consiga enxergar aquilo que é preciso mudar, meu amor. Isso me dá força também para refletir sobre meus defeitos, mas como pretende vencer estes sentimentos que parecem ter tanta força dentro de você?
Carlos Henrique ficou espantado com a pergunta tão sensata de sua namorada. Sabia o que devia eliminar em si, porém não bastava. Precisava agora de um método para vencer aqueles sentimentos. Afinal, são energias que cultivara por muitas existências. Confuso, Carlos deu com os ombros, como a dizer que não sabia como proceder. Nisso, sua namorada, amorosamente, pegou suas mãos, e como se fosse uma senhora de 60 anos, no auge de sua experiência, começou a falar assim: nós sabemos que estes sentimentos são energias que não podem apenas ser reprimidas, pois, desta forma, elas são apenas enterradas vivas em nosso inconsciente, como uma bomba relógio pronta para explodir. Diante do que já estudamos na doutrina, chego a pensar que não podemos extirpar um defeito de nosso íntimo, como a jogar aquilo fora. Acho que podemos, sim, transformar este defeito em qualidade, canalizar esta mesma energia para coisas boas. Lembro-me daquela famosa afirmação que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Carlos parecia interessado nas deduções de Eliane e pediu que continuasse. Continuei. Estou entendendo. Como poderíamos transformar o mal em bem? Eliane prosseguiu humilde. Vamos imaginar que nós somos uma esponja do mar, imersa no mar de amor, que são os pensamentos divinos, onde todos estamos mergulhados, do átomo ao arcanjo. Sabemos que as esponjas, através de seus poros, permitem que as águas as penetrem, realizando desta forma a sua alimentação, assim como sua respiração e excreção. E nós, quando nos dedicamos ao trabalho do bem, quando vigiamos nossos pensamentos, quando nos colocamos em oração, estamos nos colocando em contato com os espíritos de luz, vibrando numa faixa de energias sutis. Desta forma estamos promovendo nossa alimentação espiritual, respirando novas forças e renovando nossas energias, expulsando aquelas que não nos servem mais. Carlos parecia inebriado com aquelas explicações. Ouvia Eliane atentamente, que, depois de uma pequena pausa, continuou: por esta razão, ensina-nos o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Carlos concordou com sua doce namorada, abraçando-a com muito carinho. Ficaram alguns minutos, num abraço intenso, numa troca maravilhosa de energias de amor. Passada a emoção, despediram-se, e Carlos foi meditar um pouco sobre o que deveria fazer. Sabia que poderia estragar aquele namoro tão cheio de afinidades com seu ciúme doentio, e por isso não vacilaria, arrumando mais atividades que o ajudassem a vibrar na faixa das energias do bem. Assim aconteceu. Começou a dedicar-se à doutrina, no sentido de ajudar o próximo, em vários trabalhos. Passou a entender mesmo que para ser feliz era preciso fazer o bem aos semelhantes. O bem que receberia na vida seria do tamanho do bem que distribuísse. Não ficaria mais calculando cada atitude sua para saber o que receberia. Não, era com muito prazer que iria servir. Ficava muito claro que, plantando, colheria, é da lei. Mesmo assim, muitas vezes sentiu aquele ciúme que parecia querer corroê-lo por dentro, mas percebeu que tinha muito mais força no caminho do bem. Sabia que cultivar uma semente leva tempo, e para colher era preciso paciência. Sua namorada estava muito orgulhosa dele, porque percebia sua enorme força de vontade. Assim seguiram por uma vida toda, duas almas enamoradas, unidas pelos mais sinceros laços de simpatia. Eliane, com sua enorme paciência, e Carlos trabalhando pelos outros. Desta forma, por si mesmo, sem jamais tirar de sua cabeça, principalmente nas horas difíceis, aquela máxima espírita que diz que fora da caridade não há salvação. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Resposta à questão 886 do Livro dos Espíritos, que indagou: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Capítulo 10.
O Cielo de Salomão. Marco estava correndo assustado no labirinto. O lugar parecia conhecido e ao mesmo tempo muito estranho, até que chegou a um ponto onde encontrou um lago. Na superfície deste lago viu algo que lhe causou espanto. Era um símbolo, o Cielo de Salomão, a personagem relatada nas Sagradas Escrituras, sendo este símbolo muito conhecido dos egípcios. O símbolo consiste, basicamente, em uma figura oval contendo dentro uma anciã olhando sua imagem refletida no lago, com alguns outros símbolos menores diferindo da imagem do objeto. Esta simbologia visa lembrar que o microcosmo é a réplica fiel do macrocosmo. Assim como é em cima, é embaixo. Marco ficou de olhos fixos naquela imagem, fascinado. Ao fundo ele via, como que por um encanto, todo o universo, com bilhões de galáxias que pareciam dançar de forma harmoniosa, com mundos se formando e outros sendo destruídos aqui para renascerem acolá. Via a formação das nebulosas que dão origem às galáxias. Via inúmeros meteoros rolando no espaço, mundos em formação. Via a luz de estrelas maravilhosas, muitas delas mais encantadoras que o nosso Sol, atravessar espaços gigantescos e atingir outros mundos, quando as suas fontes nem mais existiam. Ao mesmo tempo, ele observava a imagem transparente de um homem, com uma luz maravilhosa. O universo infinito, espantosamente, estava dentro do homem, e o homem dentro do universo. Marco agora estava calmo, sereno. Olhos brilhantes. Não conseguia tirá-los daquela imagem magnífica. Olhando para ela parecia olhar para dentro de si. Era, na verdade, como se tudo aquilo estivesse dentro dele, pois percebera que aquele homem, de fato, era ele. E ao fundo uma voz imponente ressoava: "Conhece-te a ti mesmo." Nisso, Marco acordou maravilhado. Tivera um sonho impressionante. Um sonho que lhe trazia uma sensação maravilhosa. Mas era hora de continuar a rotina. Depois de um banho e um belo café da manhã, Marco Antônio foi arrumar suas coisas para encarar o vestibular. Aos 17 anos, com uma boa situação financeira que era fruto do trabalho de seus pais, Marco sentia-se pronto para encarar aquela prova que deveria ser decisiva na sua vida. Prestaria vestibular para medicina na mais conceituada universidade pública do estado de São Paulo. E com certeza encheria seus pais de orgulho. Teria uma situação financeira tão estável quanto seus pais. Era tudo de que alguém precisava para ser feliz. Pelo menos foi o que sempre ouviu no meio em que vivera até então. E lá foi ele, seguro quanto à prova que a faria, haja vista sua boa formação escolar, no entanto, não tão seguro quanto ao curso que escolhera. Na verdade era a primeira vez que isso lhe passava pela cabeça. Por que tinha escolhido medicina? Nem ele sabia responder. Mas era melhor deixar estes pensamentos estranhos para lá. Marco Antônio era moreno, olhos verdes, cabelos lisos e bem cuidados. Tinha 1,80 m de altura, corpo de quem malhava e tinha também uma bela alimentação. Sua pele era macia, sem espinhas. Mas tudo isso porque sua mãe marcava em cima. Preocupava-se muito que seu filho levasse uma vida saudável. Para isso, eles tinham recursos suficientes. Seus pais eram pessoas muito consideradas na sociedade. O pai, um engenheiro de sucesso. Sempre prático nas suas decisões, mas um homem honesto. Queria apenas o que lhe pertencia. Sua mãe dava aulas de música clássica. Tinha uma escola que havia construído com a ajuda do marido. Uma alma sensível, um gosto refinado. Era sem dúvida uma pessoa muito elegante, de uma educação irrepreensível. Falava sempre num tom agradável, não sabia gritar com ninguém. Ambos eram espíritas de berço. Passaram ao único filho a doutrina que também herdaram de seus pais.
frequentavam o centro espírita regularmente. Fazia mensalmente doações de cestas básicas e caixas de leite. Participavam dos eventos beneficentes sempre que eram convidados. Eram, sem dúvida, pessoas politicamente corretas. E entre eles existia uma relação tranquila, onde predominava o respeito e o carinho mútuos, acima de tudo. O pai de Marco foi levá-lo à escola onde faria a tão esperada prova. No meio do caminho viu, com espanto, uma pobre senhora pedindo esmola quando o sinal fechava, numa avenida movimentada do centro da cidade. Ela estava toda maltrapilha, vindo na direção do carro do pai, que não abriu o vidro. Era um dia muito frio. Aquela senhora, com roupas simples e chinelo de dedo, inspirava muita pena em Marco. Será que ela ficava sempre ali? Pensou. Como ele nunca a tinha notado. Este era o caminho que fazia sempre para ir até a escola onde estudara por 3 anos. O rapaz ficou tão angustiado que deixou escorrer algumas lágrimas de seus olhos. Porque ele tinha tanto e algumas pessoas nada tinham. Já conhecia a explicação da doutrina espírita a este respeito e isto, vindo à sua mente, o confortava. Mas agora era diferente, parecia que, pela primeira vez, percebia a existência de um mundo paralelo ao seu que não era de alegrar as vistas. Seu pai, vendo chorar, imaginou que o rapazinho estivesse nervoso pela prova, como é muito comum acontecer. Disse isto a ele, e Marco achou que seu pai devia ter razão. A expectativa de uma prova tão importante devia deixá-lo emotivo. O pai de Marco deixou-o na escola e foi para o trabalho. O rapaz concentrou sua atenção somente na prova. Agora era só esperar o dia do resultado, que a seu ver seria positivo. O tempo passou e Marco Antônio ficou feliz com o resultado do vestibular. Como já era esperado, tinha sido aprovado em primeiro lugar. Seus pais ficaram muito contentes. O rapaz fazia aniversário no começo do ano e o seu presente foi um carro importado. Um presente também por ele ter conseguido entrar na universidade de maneira tão brilhante. Já no primeiro dia Marco teve grandes surpresas. Ele encontrou muitos conhecidos que aplicavam trotes nos chamados calouros, o que o deixou estupefato. Eram brincadeiras violentas, bárbaras. Não podia compreender como alguém poderia divertir-se com aquele tipo de brincadeira. Viu que ali havia muita bebida também, muita droga. Quase todo mundo fumava, como se aquilo fosse um símbolo de liberdade. Percebeu que muitos dos universitários presentes eram participantes do mesmo centro espírita que ele e sua família frequentavam. Percebeu que a sensualidade era o sentimento ali dominante. Marco ficou pensando que tanto dinheiro era gasto com coisas fúteis e até prejudiciais às pessoas. Lembrou-se da senhora pedindo esmola na rua, no dia em que foi fazer a prova. Pensou que a sociedade era mesmo injusta, e que ele próprio já gastara tanto sem pensar em nada disso. Não entendia também por que aquilo lhe vinha à mente agora. Mas era um sentimento muito forte. E as aulas se iniciaram. Marco ia todo dia para a escola, sem ter uma em que não visse aquela senhora e que não pensasse a respeito. Muitas vezes deixava algum trocado para ela. Ia para suas aulas pensando nas inúmeras pessoas que deveriam existir nas mesmas condições que a pobre velhinha. Passaram-se os 4 primeiros anos sem que acontecesse alguma coisa digna de menção, com exceção do fato de Marco Antônio continuar a ter aquele sonho com uma certa frequência. Um sonho que o intrigava e que curiosamente ele não contava a ninguém. Era comum também sonhar com alguns amigos, de quem não se lembrava, que eram desta mesma existência reencarnatória. Por esta razão, julgava serem eles amigos espirituais. Julgava com acerto. Eram espíritos simpáticos que o visitavam com frequência durante o sono do corpo e que se revezavam para auxiliá-lo durante o dia, como acontece a todos nós.
espíritos que trabalham muito para ajudar-nos a cumprir o planejamento de nossa existência aqui no planeta. Estão ligados a nós pela simpatia que cultivamos durante as existências passadas ou até nesta mesma existência. Durante o dia, Marco tinha uma vaga recordação dos sonhos com seus amigos, mas jamais se lembrava da conversa que tinha com eles. Sentia-se, no entanto, muito feliz. Parece que aqueles sonhos sempre lhe faziam bem. Já no 5º ano, Marco começou a ter aulas no hospital com mais frequência, e a parte que mais lhe chamava a atenção era exatamente a parte psiquiátrica. Percebia que tinha muito mais ali do que um simples desequilíbrio orgânico. Já havia estudado na doutrina espírita a influência que os espíritos desencarnados podem ter na loucura, principalmente naqueles que têm predisposição mediúnica e não procuram estudar, educar-se, e muito menos levar uma vida coerente com a ética cristã. Via muita miséria por lá. Muitos pacientes carentes de educação, cultura, que, com certeza, lhes minorariam o sofrimento, com informações que serviriam para ajudá-los a ter uma forma de vida diferente. Pensava que queria dedicar-se àquelas pessoas, àquela causa. Sabia, no entanto, que não poderia mudar nada de repente, que tudo aquilo tinha uma causa justa. Que não poderia prescindir do auxílio do tempo. Mas era muita dor. Não conseguia ficar insensível. Seus amigos de trabalho não pensavam como ele. Pareciam mesmo frios diante daquilo tudo. Queriam montar consultórios luxuosos e arrecadar grandes fortunas com aquele negócio que se lhes mostrava com retorno certo e imenso. Além do que, a profissão de médico proporcionava muito prestígio diante da sociedade. Certa vez Marco foi assistir uma cirurgia que estava sendo realizada num rapaz acidentado. O pobre, com certeza, não conseguiria sobreviver. Voltava do trabalho às 6 da manhã, de moto, quando um carro conduzido por jovens embriagados provocou aquela situação desesperadora. Os médicos falavam durante a cirurgia de maneira desrespeitosa sobre a condição do acidentado, ligado ainda ao corpo físico e com muita raiva, já que ele vira tudo na hora do acidente. Os comentários dos doutores que o atendiam causavam-lhe ainda mais perturbação. Ele tinha filhos e queria muito viver. Aquele descaso era, para ele, desesperador. Prometeu a si mesmo perseguir aqueles médicos e fazer sua própria justiça. Marco percebia aquilo tudo. Sentia a raiva do rapaz acidentado. Não entendia como, mas ele podia sentir. Nunca percebera que tivesse algum tipo de mediunidade ostensiva, embora soubesse que na realidade todos nós somos médiuns. Marco Antônio via ao seu redor muito sofrimento, um sofrimento que sempre esteve por toda parte, mas que ele nunca conseguira perceber. Parece que sua alma estava desabrochando para um novo ciclo. Estava descobrindo coisas novas e se descobrindo. Aquele sonho lhe vinha sempre à cabeça. Parecia-lhe ter uma missão que não conseguia compreender no momento, mas que pressentia. Toda aquela vontade de reconhecimento que um dia sentira parecia agora desaparecer. Não conseguia mais se ver apenas como um médico de sucesso, como uma pessoa bem-sucedida, rica, mas que nada faria para os pobres. Não, era preciso renunciar. Tudo isso lhe surgia na mente como uma necessidade para ser feliz. Não saberia sê-lo de outra forma. Resolveu, então, especializar-se em psiquiatria, dedicar-se a um sanatório para estudar profundamente os irmãos em desequilíbrio mental. Queria também estudar a mediunidade, para poder entender a parte espiritual daquele mal. Queria usar a doutrina espírita para ajudar quem dela precisasse, renunciar o consultório, os privilégios de sua condição para servir aqueles que mais necessitavam. Queria, afinal, entender o mundo íntimo da humanidade. Contou isso a seus pais. Sua mãe, mesmo muito surpresa,
disse que ele deveria fazer o que mandasse o seu coração. O pai, por sua vez, não conseguia entender nem aceitar. Tinha tantos sonhos, tantos planos para o filho. Imaginava ver Marco com muito reconhecimento perante a sociedade. Não podia aceitar. Mesmo assim, confuso, Marco estava convicto. Sentia que era a sua missão, que tinha vindo a esta terra para realizar exatamente isto. E apesar de todo o sacrifício que lhe custaria, resolveu se especializar e viajar para uma cidade longe da sua. Fora convidado a trabalhar no hospital psiquiátrico. Ali passou uma vida toda se dedicando aos enfermos e estudando a psique humana à luz da ciência e da doutrina espírita. Descobriu que muitos enfermos poderiam simplesmente ter sido conduzidos a centros espíritas, onde teriam resultados mais eficazes. Que muitos estavam loucos por não quererem se adaptar ao mundo tal como ele se apresenta. Uma fuga da realidade para viver sua própria verdade. Sentia também o imenso auxílio dos espíritos de luz que desciam as trevas daquele lugar difícil para amparar os necessitados. Sentia a impotência da medicina para tratar de forma adequada aquelas pessoas. Sentia que, na verdade, era preciso deixar a arrogância de lado, e a medicina rever seus valores, mas que isso estava ainda muito longe. O que fazia ele ali então? Por que saber e não poder mudar tudo? Ajudava no que podia, mas era tão pouco. Estes pensamentos chegavam a despertar uma revolta em nosso amigo. Como num flash, veio à tela mental aquele sonho que o perseguia. Ele, na frente do lago, enxergando o labirinto da mente humana, a semelhança do homem com Deus, a grandeza das potencialidades de que o homem está investido. Lembrou-se da parábola do semeador, citada por Jesus. Lembrou que esta parábola simbolizava os diversos graus evolutivos do ser. Que toda semente desabrochará e dará frutos ao seu tempo. Que as criaturas passam agora o melhor que o Criador pode fazer por cada uma. Que na verdade tinha que conhecer o sofrimento das pessoas para entender a si próprio. E entender a si para entender a Deus. Que sua dedicação não tinha sido vã. Que ali tinha crescido como não poderia ser de outra forma. Que para amar é preciso compreender que somos iguais, apesar de diferentes nas experiências. Que podemos fazer tudo de bom e de ruim, a depender de nossas escolhas, e que por esta razão não se pode julgar ninguém. Não se pode condenar. É preciso entender que dorme em nós uma energia divina que precisamos acender com a força de vontade. Mas que, acima de tudo, precisamos nos conscientizar de que a obra que nos compete fazer é a reforma do nosso mundo íntimo, porque a reforma da humanidade pertencia ao Cristo. Seja como espíritos, seja como homens, os filhos de Deus estão encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos. Alguns têm missões mais restritas e de alguma sorte pessoais ou locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias protetores, de os dirigir pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a vigiar, seja no mundo físico, seja no mundo moral. Transcrição parcial do comentário de Allan Kardec à resposta da questão 569 em O Livro dos Espíritos. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, se inscreva, e deixe o seu hype. Para você não custa nada, mas para nós, faz muita diferença. Ajuda o canal a crescer, e seguir publicando. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 11. O salário do trabalhador honesto. Depois de algum tempo, podemos dizer breve, em relação ao relógio da eternidade, vamos encontrar nossos amigos no plano espiritual, reunidos novamente pelos laços do amor real.
Amigos que cumpriram suas missões e tinham agora o merecimento de se ajudarem nas suas novas missões. Estavam felizes por estarem juntos de novo, já que a afinidade entre eles era muito grande. Formavam, como já citamos, uma família espiritual. Diferente de algumas famílias na Terra que, apesar dos laços consanguíneos, são muito diferentes na maneira de pensar e agir. Como é justo que quem plantou colha, nossos amigos recebiam agora o salário do trabalhador honesto e dedicado. Continuavam estudando e se dedicando à área do interesse de cada um. Mateus e Karina prosseguiam ali, no país da realidade, onde nada se pode dissimular, enamorados, lapidando cada vez mais este diamante que é o amor espiritual. Aprendendo a se respeitarem e se ajudarem, depois de vencerem as batalhas na crosta terrestre. O amor divino nos aceita de maneira incondicional. Assim também deve ser o amor de alma para alma, muito embora deva sempre existir afinidade entre o casal para caminharem juntos. É preciso ter em mente que nunca encontraremos ninguém idêntico a nós mesmos. Juntos, agora, cada um se dedicava àquilo com o que se identificava, com o que tinha aptidão, aprendendo para compartilhar com os irmãos da Terra, numa encarnação futura que planejariam com calma e a ajuda dos espíritos mais adiantados, responsáveis pela reencarnação na colônia em que residiam. Agora, no entanto, era hora de aproveitarem o tempo que conquistaram e plantar juntos novas sementes do progresso. E assim faziam. Numa noite maravilhosa de primavera, saíam todos de uma palestra sobre a dor e seguiam para a praça central, numa conversa interessante. Maria Rita, apaixonada pela arte de educar, dizia: como é fascinante este mundo das palavras. Como conseguem nos tocar de perto aqueles oradores que conhecem a alma humana? Pois é, Maria Rita, respondeu Karina. Se soubessem os homens encarnados o poder que têm as palavras, muitas vezes calar-se-iam para não profanar este sagrado instrumento que o Pai Maior nos concedeu para criar, não para destruir. Sim, Karina, disse Marco. Mas nós também tivemos que viver as lições na Terra para chegar a ter o pouco de conhecimento que possuímos hoje. A vida é uma escola maravilhosa. Tem razão, emendou Marcela. Eu tive tanto medo quando nós partimos para a última experiência reencarnatória. Mas conseguimos. Lembro-me de que a última palestra que ouvimos aqui, antes de voltar à crosta, me motivou muito. As palavras do orador penetraram-me fundo a alma. E me guiaram, mesmo que inconscientemente, por toda a existência carnal, assim como ainda me guiam aqui no mundo espiritual. José Luiz concordou com as afirmativas de Marcela. Concordo com você, amiga. Vocês se recordam de qual foi o tema da palestra? Todos responderam num uníssono. Qual o sentido da vida? E a palestra motivadora veio, então, à tela mental de nossos amigos. Começaram todos a se lembrarem das palavras do instrutor, palavras que os ajudaram na jornada terrena, ficando gravadas no íntimo de cada um. Um silêncio se fez no auditório. É que acabava de entrar o palestrante da noite. João Pedro era seu nome. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Aparentava uns 50 anos, cabelos já grisalhos, olhos serenos, com um brilho que parecia prender a atenção de todos. Ele se dedicava à filosofia espírita e ministraria a última palestra de nossos amigos antes de reencarnarem. Depois de se apresentar, começou a falar assim: que o Pai de infinita bondade nos ilumine para que possamos transmitir a mensagem da noite de maneira clara, de maneira simples. E o título da nossa palestra, hoje, é uma pergunta: qual o sentido da vida? Na questão número 38 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como criou Deus o universo? Resposta: para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade.
Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Podemos perceber, através desta questão, que tudo que Deus criou foi a luz. A vida é a luz. E no momento delicado pelo qual passa a humanidade, é muito comum vermos pessoas totalmente desorientadas, equivocadas a respeito do verdadeiro sentido da vida. Chegamos ao plano físico depois de um planejamento reencarnatório, muitas vezes, com traumas inúmeros de outras existências. Com uma bagagem espiritual enorme, pois somos espíritos milenares e já reencarnamos muitas e muitas vezes. Uma bagagem espiritual que mudou nossa personalidade atual. Mas nos diz também o livro dos Espíritos que o progresso é uma lei. E, por esta razão, não podemos fugir dele. Antes de reencarnar, com auxílio dos espíritos mais adiantados que nós, fazemos uma recapitulação de existências pretéritas. A maioria de nós errou muito no passado. E lembramo-nos disto com pesar. O despertar de nossa consciência traz também sofrimento, traz um arrependimento que dói, e pedimos para voltar. Muitas vezes, também, somos forçados a isso, por não termos ainda discernimento, como um recurso da misericórdia divina, cedendo a pedidos de amigos espirituais que intercedem por nós junto ao plano mais alto. Fazemos promessas, estudamos e nos preparamos, até que mais uma vez Deus diga: faça-se a luz. E para nós, neste mundo de provas e expiações, conhecido como Terra, a luz se faz. Estamos entre os encarnados, numa oportunidade sagrada que muitas vezes não sabemos aproveitar. Crescemos então cheios de sonhos. Seja numa família com condições financeiras mais favorecidas, seja naquelas cujas necessidades serão freio para muitas de nossas paixões. Não importa, pois Deus é justo e dá a cada um aquilo que mais lhe será útil nesse momento. Graças à misericórdia divina esquecemos o nosso passado quando aqui chegamos, porque nosso cérebro não suportaria o peso das lembranças de existências anteriores. Não suportaríamos lembrar que matamos sem piedade, que usurpamos, que abandonamos a esposa com um filho, que escravizamos e promovemos guerras em nome de Deus. Com certeza seria pesado demais para nós lembrarmos-nos de que desobedecemos os ensinamentos do Mestre Jesus, fazendo aos semelhantes muitas coisas que não gostaríamos que fizessem a nós. Mas o grande legislador do universo guardou em nossa consciência um livro sagrado do que é certo e do que é errado. Essas sementes só desabrocham com auxílio do tempo. Não o tempo do relógio, analógico, digital ou anatômico, mas o tempo de cada ser, que não é igual para todos, que depende das experiências vivenciadas e de como elas são por nós assimiladas. Com o desabrochar da consciência vamos percebendo cada vez mais que fomos criados para aprender, para amar, para progredir. Que Deus fez a luz e que não podemos colocar trevas na vida alheia, sem com isso obscurecermos nosso próprio interior. Não poderemos jamais profanar a centelha divina, levando sofrimento aos nossos irmãos, sem arrecadar com isso sofrimento para nós mesmos. Por esta razão, muitos de nossos sonhos são frustrados. Faz parte das expiações e provas que tenhamos aquilo de que precisamos, mas nem tudo o que desejarmos. Passamos, então, por decepções, privações, enfrentamos obstáculos. Muitos deles para que não venhamos a cair novamente nos mesmos erros que cometemos no passado. Alguns outros para que possamos entender a dor que impusemos aos nossos semelhantes, e possamos vivenciar aquilo que fizemos nosso próximo sofrer. Algumas vezes o fardo parece pesado demais. Buscamos refúgios equivocados de todos os tipos, segundo a personalidade de cada um. Seja na bebida, ou em outras drogas mais pesadas, seja no consumismo, visando tapar um abismo que só aumenta, querendo preencher um vazio que só com a luz da caridade poderá ser preenchido.
Muitas vezes permanecemos equilibrados e buscamos os médicos convencionais, os psiquiatras, sempre respeitáveis, mas limitados, por tratarem sempre o efeito e não a causa que tem suas origens em existências pretéritas. Muitas vezes nos esquecemos de que o médico das almas, o Cristo de Deus, nos receitou fazer o bem, como um medicamento indispensável para o nosso equilíbrio. No entanto, somos rebeldes, ainda que inconscientes, e tentamos lutar contra a vida. Esquecemo-nos de que ela é por nós e não contra nós, e que as leis divinas são eternas e imutáveis. Vibrando na faixa do desânimo, do desespero, da rebeldia, atraímos para nós aqueles irmãos que ferimos em outras existências, e que hoje os chamamos de obsessores. Irmãos que, em sua ignorância, vêm nos cobrar. Que não foram capazes de nos perdoar, mas que representam para nós uma oportunidade de regeneração, uma oportunidade de ficarmos em paz com nossa consciência. São espíritos que vão fazer de tudo para atrapalhar nossa vida, a fim de que passemos por aquilo que nós os fizemos passar. Que vão fazer de tudo para nos levarem à loucura. Mas isso só será possível se estivermos ainda vivendo fora dos princípios de amor e caridade, fora do ensinamento do Evangelho que Jesus nos deixou, como um manual do bom viver. Isso só será possível por termos ainda muitos defeitos para deixar para trás. Manifestando nossos velhos vícios, vibrando negativamente, atraímos esses irmãos, que nos impõem sofrimentos que nos forçarão a buscar ajuda quando estivermos cansados de sofrer, pois Deus respeita nossa liberdade e aguarda o nosso crescimento. Se é justo que plantemos o que queremos, é da lei que colhamos os frutos de nosso plantio, sejam eles felizes ou infelizes, segundo tenhamos semeado o bem ou o mal. Se o Cristo disse, pagai o mal com o bem, é natural também que nós reconduzamos estes irmãos, que se julgam fortes, mas que nada podem sem a permissão de Deus, de volta à rota de luz. Só o faremos com o nosso exemplo, com resignação, com fé no Deus onipotente, que, segundo as palavras de Santo Agostinho, não aceita o pecado, mas ama o pecador. Antes de pedirmos perdão a Deus, que não julgue nem condena ninguém, antes de pedirmos perdão aos nossos irmãos que hoje nos perseguem por erros do passado, precisamos aprender a perdoar a nós mesmos. Como seria possível amar o semelhante, ainda que eu tentasse com toda a minha garra, que eu me esforçasse para fazer o certo, que eu quisesse muito fazê-lo, se ainda não sou capaz de amar a mim mesmo? Se não me aceito com todos os meus defeitos, se não sei enxergar em mim qualidades, que todos possuem, se não sei valorizar-me como ser humano, digno, capaz, como poderia distribuir um amor que não possuo? Como poderia eu ser gentil, se não me trato bem? Ser tolerante com os que me rodeiam, se me cobro tanto? Se ainda não aprendi, ao menos, me perdoar? Se ainda não entendi que as pessoas erram e isso faz parte de um processo evolutivo, que eu sou igual a qualquer outro ser humano, e, por esta razão, erro também. Só amando-me com toda a energia de meu coração, sendo benevolente comigo, vencendo meu orgulho para entender que somos iguais na capacidade de acertar, mas também na de errar, somente colocando-me diante da vida como um eterno aprendiz é que poderei distribuir amor aos que me rodeiam. Somos nosso maior obsessor. Somos, sem sombra de dúvida, nosso maior inimigo. Mas o Cristo disse que devemos amar os inimigos. Só com o amor verdadeiro podemos ajudar alguém. E só podemos dar aquilo que já possuímos. Mas, se podemos ajudá-los, não podemos ter a pretensão de mudá-los repentinamente, já que cada um evolui ao seu tempo, e precisamos respeitar o tempo de nossos semelhantes, como o Cristo vem respeitando incansavelmente o tempo de cada um de nós. Façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Portanto, se estou consciente de que a vida é justa, se já consigo entender que não sou nenhum coitadinho, se já consigo amar-me a si mesmo, se estou disposto a pagar o mal que fiz em outras existências fazendo o bem sem olhar a quem,
Nestas e nas minhas vidas posteriores, tenho que respeitar se um destes meus irmãos não quiser, ou não puder perdoar-me ainda. É preciso continuar, seguir a marcha da vida, que é sempre para a frente. No entanto, na prática, é muito complicado ser resignado. É difícil ter este espírito de aceitação, sem se maltratar. Assim, é preciso entender qual é o sentido da vida, para que não entremos no vale da depressão, para que não desistamos de viver. Esta doutrina maravilhosa veio nos dar provas incontestes de que é impossível morrer e que, se não cumprirmos nossas missões nesta existência, vamos ter que cumpri-las em outras. Mas vamos cumprir, porque, afinal, aquilo que Deus quer que aconteça, fatalmente acontecerá. Precisamos buscar o sentido da vida para entendermos que, sem muitas vezes é preciso renunciar, estamos, na verdade, renunciando em nosso favor. Não estamos renunciando por sermos bons, já que Jesus, quando chamado de bom, disse que bom só o Pai o é. Nós vamos entender mais tarde, quando o adquirirmos através da vivência conhecimentos novos, que toda a renúncia que fizemos na terra livrou-nos de um perigo que nos rodeava, e que esta foi a maneira que a misericórdia divina nos deu para livrar-nos do assédio das trevas. Aquela esposa difícil, que hoje julgamos suportar, tolerar, é a moça iludida por nós mesmos, no pretérito, e que hoje vem nos pedir justo auxílio, sem o qual nossa consciência não nos deixaria seguir em paz. Que o marido desequilibrado, agressivo, pode ser fruto da atitude irresponsável da moça sedutora e leviana do passado, e que não é por acaso que ela passe por situações difíceis, hoje, com este mesmo homem. Mais uma vez é preciso dizer que, se nesta existência renunciamos a algo, o fizemos em nosso favor. Hoje, portanto, escolher a porta estreita, como recomendou Jesus. O mesmo Jesus que nos deixou ensinos, parábolas, e também no seu exemplo, qual o sentido da vida? Ele, que disse não ter vindo para ser servido, mas para servir. E que lavou os pés dos seus discípulos num último exemplo de humildade. Nós, que nos dizemos cristãos, precisamos cultivar as duas características que mais nos assemelham ao Criador, a saber, o dom de criar e a necessidade de fazer o bem, de doar. O homem que vive só para o trabalho, pela simples necessidade de tirar dali o seu pão, é geralmente uma pessoa triste. Isso porque está na sua natureza criar, conquistar, no sentido nobre da palavra. E a modernidade sufocou isso em nós. Tudo vem tão fácil para algumas pessoas, que elas pensam não precisar conquistar nada. Em outros, no entanto, foi sufocado esse dom pela exclusão social, e eles se sentem indignos, incapazes. Vejam que contradição. O homem moderno compra tudo aquilo de que precisa para não ter que esforçar-se, para trabalhar cada vez menos. E tudo fica tão fácil, que a vida perde o seu sentido. Não que seja errado querer progredir. O progresso é uma lei divina. Mas é necessário colocar ocupações na vida, dar a esta existência um sentido nobre e não viver para o nada. Desta forma, a vida fica tediosa e o homem fica deprimido. Vai ao psicólogo que recomenda que ele faça artesanatos como terapia, que ele trabalhe como voluntário para sentir-se útil. Vejam que contradição. Nós precisamos ser úteis, desenvolver nossa habilidade de criar, antes de ficarmos deprimidos. No entanto, mais importante do que criar, para nos conectarmos com o Criador Supremo, é saber refletir sobre o que vamos criar, pois o que criamos é nosso. As consequências de nossa criação pertencem a nós. É necessário lembrar, é pelo pensamento que estamos constantemente criando. Se pensamos positivamente, estamos criando coisas nobres, mas, se negativamente, se só sabemos ver o lado menos ensolarado da vida, estamos nos enclausurando numa neblina de energias negativas. Precisamos vigiar os pensamentos.
Precisamos entender que todo pensamento que enviamos volta para nós, como um bumerangue de energias, que traz consigo a energia que capta pelo caminho. Precisamos, sim, sem sombra de dúvidas, vigiar constantemente os pensamentos, e, acima de tudo, doar de nós mesmos. Ultimamente, cada um só tem pensado em si mesmo, no que a vida tem a nos oferecer. Só que a verdadeira felicidade está em ofertar. É só olhar para a natureza. Ela cria e oferta, sem cobrar nada. Respiramos de graça, o sol nos aquece de graça. O próprio Deus cria, dá vida e não quer reconhecimento, nunca se impõe, pelo contrário, oculta-se na dimensão mais sutil do universo, a fim de ser sentido pelos mais humildes. Oculta-se no íntimo de cada um lugar que o homem, que já visitou a Lua e que planeja visitar Marte em breve, ainda não foi capaz de explorar. Conhecer a Deus é conhecer o homem, e, conhecendo o homem, seu interior, sua alma, conhece-se a Deus. Para achar o verdadeiro sentido da vida é preciso adentrar este labirinto que tanto tememos, o interior de cada um. É preciso olhar para o microcosmo para entender o macrocosmo e vice-versa. É preciso, antes de tudo, buscar o próprio equilíbrio, para entender a grandeza dos mistérios do universo. Faz-se necessário expulsar nossos traumas, nossos medos, de dentro de nós, pois eles são como meteoros trazendo destruição para o nosso mundo íntimo, ao passo que a fé e a caridade são como luzes. Será que já nos perguntamos o que é o medo? Por que sentimos medo? Tem o medo uma função natural? Podemos recorrer a um exemplo, uma situação muito comum na crosta terrestre. Se estamos dirigindo um automóvel e alguém nos fecha, se nós não temos medo de nada, xingamos, queremos brigar, sem pensar que a pessoa do outro carro possa estar armada. Se não temos prudência, em função do medo, quando nos desafiam para uma corrida irresponsável de carro, os chamados rachas, vamos sem pensar nas consequências. E colocamos a nossa vida e a de outras pessoas em risco. Vejam que o medo serve, então, para conter nossos excessos. É um mecanismo inconsciente de defesa que está intimamente ligado ao instinto de conservação, porque não temos ainda o necessário discernimento para efetuar nossas escolhas. No entanto, conforme vamos amadurecendo, deixamos de precisar desses recursos, assim como a criança que para alimentar-se precisa chorar ou não seria notada, e, mais adiante, dispensa este recurso, pois já sabe pedir, e, posteriormente, poderá preparar o seu próprio alimento. Mas existem também os medos traumáticos. Aquelas pessoas cujo medo as impede de tentar qualquer empreendimento. Medos ocasionados por empreendimentos mal-sucedidos, por frustrações. Medos que, se não trabalhados, podem impedi-las de ser felizes. Deixam de ser felizes por medo de tentar, de se machucarem novamente. É preciso encontrar o caminho do meio. Precisamos, através da fé e da caridade, despertar o Deus que dorme em nós. É preciso nos reencontrarmos com a nossa essência. Sois deuses, disse o Mestre. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé. Precisamos encontrar a nossa felicidade nas pequenas coisas. Sabemos que nosso planeta não é um paraíso. É um mundo de provas e expiações. E para termos forças para superar nossas provas e suportar nossas expiações de maneira cristã, precisamos da fé e da caridade. Por isso a afirmação de que fora da caridade não há salvação. Mas no mundo de hoje, o que vemos? A maior preocupação do ser humano é gozar, ser feliz. Não entendeu que fora da caridade não há salvação, não há felicidade. Podemos pegar como exemplo alguns profissionais que querem apenas ganhar muito dinheiro, querem status. Profissionais que não têm uma causa. Esquecem-se de que as profissões podem ser uma maneira maravilhosa de elevação espiritual, escolhidas por eles mesmos,
no plano espiritual. E alguém poderá dizer, não é errado ganhar dinheiro. E terá razão, pois não é. Não basta o alimento do corpo, há também o da alma. E fazer o bem é o que alimenta nosso espírito. Vemos nas faculdades da terra, ao redor delas, barzinhos inúmeros. Vemos estes barzinhos lotados, os alunos preocupados apenas em pegar o diploma de uma profissão que, muitas vezes, os pais os ajudaram a escolher, baseados apenas no campo profissional, se vai dar ou não dinheiro. Nós vemos também nesses bares muita música, o som dos carros altíssimos. Nenhum respeito pelos vizinhos que querem dormir. E aí perguntamos, que profissionais serão estes universitários se ainda não têm ao menos a noção de cidadania? Vemos políticos e empresários preocupados apenas em enriquecer. Esquecem-se do alerta do poeta francês, Victor Hugo: desejo que você descubra, com a máxima urgência, acima e a despeito de tudo, que existem oprimidos, injustiçados e infelizes, e que eles estão à sua volta. No entanto, todas estas pessoas, quando interrogadas, dirão que têm fé, que acreditam e são tementes a Deus. E nós acreditamos e respeitamos a fé de cada um. No entanto, o Evangelho já advertiu que muito mais importante do que ter fé é saber o que estamos fazendo com a nossa fé. Está lá, nas Sagradas Escrituras, dizes que tens fé, mas se não tens obras, a tua fé é morta em si mesma. Por acaso esta fé poderá salvá-lo? Dizes que crês em um só Deus, e fazes bem. No entanto, os demônios também o creem e estremecem. Tiago 2, 14 a 19. Agora, já podemos responder aquela pergunta inicial: qual o sentido da vida? E, com certeza, a resposta é: ser feliz. Aí alguém poderá dizer: é tão elementar. Estou cansado de saber tudo isso. Será? Eu só posso responder por mim. Quanto mais eu estudo, mais percebo que bem pouco eu sei, ou melhor, que eu nada sei, mas, como recurso de quem desconhece a recorrer ao conhecimento alheio, vamos apelar para um dos ensinos de Jesus a fim de analisar o conceito: eu estou cansado de saber isso. O Mestre disse: conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Logo, se vivemos a verdade, se já nos livramos de preconceitos, dogmas, ou, se apesar das dificuldades inerentes a um planeta de provas e expiações, somos felizes, é porque conhecemos a verdade. Mas se ainda somos escravos do orgulho, da arrogância, e principalmente da tristeza, da depressão, é porque não conhecemos a verdade ainda, segundo o conceito do próprio Jesus. Se não conseguirmos enxergar que, apesar de todas as dificuldades, dores, problemas que existem neste mundo, a vida é simplesmente maravilhosa, e que esta beleza se encontra nas coisas simples como um pôr do sol, o sorriso de uma criança, namorar de mãos dadas no parque, juntar a família para olhar as estrelas, a lua cheia, que é magnífica, podemos ter a certeza de que somos muito pobres de saber. Se não sabemos ainda agradecer pelo que temos, mesmo pelas dificuldades que são oportunidades de resgate e crescimento, se ainda sentimos pena de nós mesmos, é hora de parar e refletir. Somos ricos e não percebemos, já que a felicidade não é um pote de ouro ao final do arco-íris. Ela é o desabrochar da própria essência do ser. Por esta razão, precisamos começar a pensar mais no que vamos ofertar, ao invés de ficar pensando apenas no que vamos receber. Albert Einstein, por exemplo, ofertou-nos a teoria da relatividade. Leonardo da Vinci ofertou a pintura de Mona Lisa. Thomas Edison, a luz elétrica. Mozart e Beethoven nos deixaram músicas maravilhosas. Kardec codificou para nós a doutrina espírita. Chico Xavier nos legou mais de 400 livros e uma vida inteira de exemplos, uma vida digna, segundo o conceito cristão da palavra.
Nós estamos longe desses grandes homens, mas nem por isso estamos isentos da obrigação de ofertar. Basta lembrar que até o verme nos dá a beleza do pão. É preciso pensar sobre a grandeza de um pedaço de pão para quem o recebe. De um ombro amigo. De um trabalho voluntário, de modo geral. Precisamos analisar do ponto de vista de quem os recebe, e o bom seria que o fizéssemos antes de precisar receber. Precisamos pensar na dor do próximo para entender que a nossa não é maior como supomos, antes que a vida resolva nos colocar numa situação real de dificuldades para aprendermos a valorizar o que temos. Para finalizar, faço também a minha oferta a vocês, queridos amigos. E a minha oferta de hoje para vocês é uma simples poesia, pois gosto muito de brincar de escrever. É tudo o que posso lhes oferecer hoje. Ofereço-lhes, então, tudo o que tenho. Um paradoxo: doar e receber. Doar é mais prazeroso que receber, embora doar seja o mesmo que receber. Mas devemos doar sem a intenção de algo em troca a receber, para que doar seja igual a receber. Porque doar com a intenção de algo em troca a receber equivale a trocar. E, embora a vida seja uma constante troca, não devemos doar com a intenção de algo em troca a receber. Porque doando sem intenção é que vamos receber. Mas, talvez, o que doamos não seja o que vamos receber. Embora o que vamos receber seja equivalente ao que doamos. Porque aquilo que doamos é quase sempre algo de que não estamos precisando, embora não importe o que ofertamos, só o que doamos, na verdade, é o amor. E quem conhece alguém que de amor não esteja precisando? E quase sempre recebemos aquilo de que estamos precisando, apesar de quase sempre ser diferente do que doamos. Mas há algo em comum entre o que doamos e o que recebemos, é sempre o amor. Por isto doe sempre. E doe sempre com amor, para que este paradoxo na sua vida esteja sempre presente. E quanto mais doar, mais vai receber. Não se esqueça, porém, que doar é sempre mais prazeroso que receber, embora doar seja o mesmo que receber. Meus amigos, muito obrigado a todos pela atenção, que vocês sejam bem-sucedidos em suas futuras reencarnações, sabendo aproveitar esta oportunidade sagrada. E que o Deus de infinita bondade continue nos abençoando. E a lembrança clara daquela palestra incentivou a aguçada reflexão para todos eles. Capítulo 12. A lição que fica. Nossos amigos continuaram dedicando-se, na colônia espiritual, àquilo com o que tinham aptidão. Todos sem exceção trabalhavam e estudavam muito. Ajudavam-se e os laços de amor só cresciam. Um final feliz, para uma história que continua sempre, mas um final que eles mesmos escreveram. Pois alguns ali chegaram depois de aceitar com resignação suas provas, como Maria Rita, José Luiz e Marco. Outros tiveram um pouco mais de dificuldade para acolher o fato de que não podemos jamais fugir das consequências de nossas escolhas. Marcela sofreu bastante antes de aceitar que na ausência da luz prevalecem as trevas. Mas se a vida é uma escola, feliz daquele que consegue aprender. Mateus e Karina tiveram que passar novamente pela mesma série na escola da vida, por situações muito difíceis, para entenderem que as leis divinas são imutáveis. Carlos Henrique nunca defrontou um inimigo tão forte, tão temível, quanto a si mesmo. Entendeu que somos nós o maior obstáculo à nossa própria felicidade. Que orar e vigiar não é mero preceito religioso. É uma questão de sobrevivência. Luiz Fernando compreendeu que heróis existem e muitos deles preferem o anonimato. Que existe muito heroísmo em pensar no próximo antes de pensar em si mesmo. Que existe muito heroísmo na simplicidade de dar um pedaço de pão, um agasalho e, principalmente, do seu tempo, de dedicar-se à construção de um mundo melhor, sem exigir recompensas, aplausos. E apesar de estarem separados, nesta jornada que trilharam,
Algo com certeza tinham eles em comum. Todos eles foram convidados pela vida a se superarem. Todos eles aceitaram o desafio. Até mesmo Adriano, que percebeu pela dor, bendito instrumento de elevação, que temos exatamente aquilo que merecemos. Que a vida conspira a nosso favor. E que só depende de nós mesmos enxergar que ela é maravilhosa. Entendeu que existem situações muito mais difíceis e complexas do que a nossa e, para entender isso, precisamos simplesmente sair do nosso mundinho e olhar para os lados. Existe muito sofrimento e bem pouco esclarecimento. Existe tanto trabalho a fazer que não sobraria tempo, aquele que se dedicasse, para reclamar de nada. Fora da caridade não há salvação. Não nos esqueçamos disso. Os amigos agora estavam felizes por estarem juntos. Mas o salário só veio depois do mês trabalhado. É necessário refletir que nós outros também não podemos colher sem plantar, que, percebamos ou não, estamos plantando todos os dias. A colheita é inevitável. Os nossos amigos, agora reunidos pelos esforços próprios de quem não aceita a derrota, gozam felizes o salário do trabalhador honesto e dedicado. Maria Rita continuou a dedicar-se à educação, assim como Karina, que sempre gostou desta área e, por algum tempo, na Terra, teve que ceder às imposições dos pais. Ali, cada um servia no que podia. Dedicava-se ao que achasse poder ser útil, e do que mais gostasse. Mateus e José Luiz entenderam que muito mais do que falar é preciso agir. Que a palavra vale prata e que o exemplo vale ouro. Que aqueles que se alistam no exército do Senhor não têm o direito de desertar, conforme é a advertência conhecida. Que o tempo é o único Senhor de todas as verdades. O amor agora os unia. Todos entendiam qual o significado desta palavra. Todos vibravam e alimentavam-se deste sentimento. Continuariam eles a sua jornada, rumo ao infinito, numa escalada sem fim. Deixavam a nós, no entanto, uma lição preciosa: é preciso continuar, seguir em frente e não ouvir os desanimadores. É preciso se superar. Superar apenas a si mesmo, e que todo o resto seja disto consequência. É preciso que todos nós entendamos que o acaso não existe e que a vida tem um projeto para cada um de nós. Cada escolha nossa nos leva a algum lugar, iluminado ou não. É preciso acreditar, como é preciso respirar. Acreditar é o que nos faz seguir adiante. É preciso, como dizia nosso querido Chico Xavier, nos momentos difíceis, chorar sem alarde, lavar o rosto e continuar a trabalhar.